Bom dia, igreja. Graça e paz mais uma vez. Estava louvando ao Senhor e olhando esse fundo aqui, já estamos no clima de Natal. É gostoso isso, não é? A cidade, a nossa casa. E olhei aqui e vi aquela parede lá dizendo que Jesus, o menino que nasceu, lhe será chamado de maravilhoso. Quem mais tem lá? Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus, amém? E nós já estamos celebrando, então, esse Natal. Não é uma data, mas o nascimento de Jesus foi o maior evento histórico da humanidade. A vinda do Salvador do mundo. Deus nos visitou, amém, igreja? Então, esse maior acontecimento tem um nome, tem um rosto, é uma pessoa e ele se chama... pode ser melhor, né? Vamos fazer de novo? O maior acontecimento da história tem um rosto, tem um nome, é uma pessoa que se chama Jesus. Muito bem, parabéns. Próxima vez já sabe, já faz bem forte na primeira que não precisa repetir. Amém, queridos? Agora, o que eu quero dizer com isso, queridos? Que também na nossa vida não existe um acontecimento maior, mais importante do que conhecer Jesus. Quando nós pensamos no nascimento de Jesus, a história passou a ser contada em antes de Cristo e depois de Cristo. E quem anda com Cristo, quem anda com Jesus, queridos, pode dizer: a minha vida antes de Cristo era uma vida, mas agora depois de Cristo é uma outra vida. Nenhum acontecimento, nenhum evento maior ou mais importante, mais significativo na nossa vida do que o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é um divisor de águas. Antes de conhecer Jesus, André era um outro André. Agora, depois que eu conheci Jesus, eu sou um novo André, uma nova criatura. A minha vida mudou, nunca mais fui o mesmo. A minha vida foi transformada por Jesus. Eu jamais voltei atrás. Queimei a ponte. Né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Em Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 39, nós estamos hoje nesse texto, diante de dois discípulos que tiveram essa experiência. E eu quero ler com vocês esse texto. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 ao 39. João teve uma maneira diferente de escrever o seu evangelho. Quem estuda teologia sabe que os outros três são chamados evangelhos sinópticos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Marcos é o primeiro a ser escrito, João é o último a ser escrito, e ele tem algumas particularidades que está só nele, né? Tem uma parte mais narrativa, mais pessoal, algumas experiências. E alguém já disse que o Evangelho de João ele é raso como se uma criança pudesse entrar, e tão profundo como se um elefante pudesse nadar. E isso por causa da sua simplicidade. João trouxe na simplicidade uma grande profundidade. Mas toda a palavra de Deus é inspirada, amém, queridos? Então vamos ler a partir do verso 35. No dia seguinte, João, aqui, queridos, só para a gente ficar bem situado já, perdão interromper a leitura, mas só para que a gente já entre entendendo isso. Esse João que está falando aqui, primeiro é João Batista, o último dos profetas, aquele que preparou o caminho do Senhor. Os dois discípulos de João Batista, e que depois se tornam discípulos de Jesus, é André e João, que é o evangelista, que escreveu esse evangelho. Eu só quero dizer isso porque o João, por ele ter escrito o evangelho e pela humildade dele, ele não colocou o nome dele, mas é ele e André, certo? Então ele fez isso mais vezes também. Se chama de discípulo amado, ele tem essa característica nos escritos dele de fazer isso, mas é André e João, certo? O evangelista. Então no dia seguinte, pensa em João Batista, estava novamente com seus dois discípulos, que é André e João, o evangelista. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus.
Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando e se vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Algumas versões vão dizer: onde moras? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Queridos, esses foram os dois primeiros discípulos de Jesus, André e João. Eu fiz uma pesquisa e descobri que existe aproximadamente 2,4 bilhões de cristãos no mundo. Cerca de 27 a 30% de pessoas no mundo se declaram cristãs. É ainda a maior religião do mundo. O islamismo talvez venha ultrapassar, que está chegando muito próximo. Mas, quando a gente pensa nessa quantidade de bilhões de cristãos, e nós olhamos agora para a Bíblia, esses foram os dois primeiros. Há uma foto aqui do início do cristianismo, quando as primeiras pessoas começaram a seguir a Jesus, era o início do mistério de Jesus. Esse é o momento que os estudiosos entendem que Jesus já havia sido batizado por João Batista, já havia passado 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, e agora Jesus volta e começa o seu ministério. E os primeiros discípulos, então, aqui é André e João, que nós conhecemos como evangelista. Certo? O que eu quero trazer nessa manhã, queridos, é que o Espírito Santo, ele continua chamando pessoas para serem discípulos de Jesus. E esse culto é todo especial porque nós estaremos batizando pessoas hoje. Nós estamos fazendo discípulos. Qual é a ordem que Jesus nos deu, Lucas? Aonde? Ide por todo mundo. Fazer o quê? Passeio? Viagem turística? Tirar selfie? O que Jesus mandou fazer? Fazer discípulos. De que maneira? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Ele prometeu que será conosco para sempre. Então começou ali. Hoje estamos dando continuidade ainda. Ainda, irmãos, Jesus está chamando, ainda o Espírito Santo está chamando, ainda estamos como igreja fazendo discípulos de Cristo Jesus. E hoje eu quero olhar para André e João, e eu quero convidar você a fazer isso. Porque, irmãos, tem muita coisa que não é novidade para nós, estamos tempo na fé. E é muito fácil a gente pensar em outros também. Mas eu quero olhar para algumas características desses discípulos e olhar para a vida da gente mesmo e perguntar, e se avaliar, como já fizemos na ceia também. Mas a gente avaliar a si mesmo. Eu sou um discípulo de Jesus? Eu de fato estou seguindo ao Senhor? Eu posso ser considerado pelos outros como um seguidor, como um discípulo de Jesus? Ou então alguém pode estar perguntando, como ser um discípulo de Jesus? E mais uma pergunta ainda para reflexão. Eu estou fazendo discípulos para Jesus? Então, queridos, quero falar com base aqui no verso 35 e 36 aqui, que uma grande característica de alguém que realmente é um discípulo de Jesus, é alguém que se interessa por Deus, sabe, que se interessa por Jesus, que se interessa pela palavra de Deus, que se interessa pelas coisas espirituais e quer saber mais.
Essa é uma das primeiras características. O que te fez levantar hoje de manhã e vir para a igreja? Aqui nós vemos que, verso 35 e 36, começa dizendo, no dia seguinte. Eu gosto dessa expressão, dia seguinte, porque fala de um novo dia, e sempre é uma dádiva, irmãos. O fato de nós estarmos vivos, o fato de nós abrirmos os olhos, de estarmos aqui, é um novo dia, é uma nova oportunidade, é uma dádiva, é uma bênção de Deus. E aqui, nesse dia seguinte, nós vemos que André e João aqui estavam com João Batista, que era o profeta que veio para anunciar Cristo, para preparar o caminho de Cristo. Quando Jesus chegou, o ministério de João Batista estava chegando ao final. Foi João que falou, convém que ele cresça e que eu diminua. E quando Jesus ia passando, João Batista olhou para Jesus, parou de ensinar os seus discípulos e disse, eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou para Jesus. E se você entende um pouco mais de Bíblia, você vai perceber que ele está saudando com Jesus, com palavras já que apontavam para aquilo que era o destino de Jesus: o sacrifício, a morte. Todo o ministério de Jesus, do início ao fim, pairava sobre ele a sombra da cruz. O André e o João, talvez eu falo Cordeiro de Deus e nem todos tenham compreensão do que significa isso, mas nós cantamos várias músicas que falavam do Cordeiro hoje. Mas quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, o João evangelista e o André sabiam perfeitamente do que ele estava falando, porque foram séculos na sua cultura vendo cordeiros sendo levados ao templo para o sacerdote sacrificar, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados, para que os pecadores fossem poupados. O cordeiro morria. Mas agora João aponta para Jesus e está falando de um cordeiro diferente, não um cordeiro que um homem oferecia a Deus, mas um cordeiro que Deus oferecia aos homens. Eis o Cordeiro de Deus. O Espírito Santo havia revelado essa mensagem ao coração do profeta João Batista, e ele anunciava esta mensagem de Deus. Ele, eis o Cordeiro de Deus, é através deste homem que os pecados de vocês serão perdoados. Era isso que eles entenderam. E essa mensagem foi tão impactante para aqueles dois primeiros discípulos que mudou toda a trajetória de vida deles. Então, irmãos, o discípulo é alguém que se interessa por Jesus, que se interessa por Cristo, que se interessa pela palavra de Deus, que quer saber a vontade de Deus, mas não só isso, ele faz algo mais além do ouvir, além de se interessar. Ele se aproxima de Cristo, ele quer conhecer mais de Jesus, e aqui eles perguntam a Jesus, mestre, onde moras? Mestre, onde está hospedado? Jesus não tinha mais residência, nos 3 anos ele viajava por toda a Judéia e Galileia. Pensando em nós hoje, queridos, como discípulos de Cristo, nós temos nos contentado em ouvir do Senhor Jesus? Ou nós temos essa sede, esse desejo, essa busca de conhecê-lo mais profundamente? Nós temos ido até Jesus, nós temos buscado um relacionamento mais íntimo com Ele? E aqui entra a segunda característica. O verdadeiro discípulo é alguém que escolhe andar ao lado de Jesus. O verso 2, nós vimos que quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, enquanto Jesus ia passando, os 2 discípulos deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Eles ouviram e depois seguiram. Então,
quando a gente fala que eles vêm seguir a Cristo em salvação, o processo de salvação começa com o ouvir. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé vem pelo ouvir, diz Romanos 10:17. Então, irmãos, é mediante a palavra, em ouvir a palavra de Cristo, que a fé é despertada em nosso coração. A mensagem por si só não salva ninguém. E aqui vem uma palavra para a igreja. O Cordeiro salva, o Cordeiro de Deus que é Jesus, ele salva. A mensagem é poderosa, é impactante, mas se as pessoas não ouvirem essa mensagem, elas não vão se converter e não serão salvas. Porque a mensagem por si só, ela não salva, ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada, para que as pessoas ouçam então e tenham então a oportunidade de seguir a Cristo ou não. Este é o início de tudo na vida de um discípulo: ouvir a mensagem e escolher andar com Jesus. O verdadeiro discípulo não só ouve, ele obedece, ele escolhe estar ao lado de Jesus. Quantas pessoas ouvem até, mas não se posicionam, não querem seguir a Jesus, simpatizam com o Evangelho, simpatizam com o que Jesus fez, até creem, admiram, elogiam, mas elas não querem seguir, porque seguir implica num compromisso, no negar-se a si mesmo, no ir onde não queria ir, porque seguir a Jesus, se ele vai para o deserto, tu vai para o deserto também. Se ele vai para a montanha, tu segue para a montanha. E Jesus nos leva a lugares onde também nós não gostamos de andar. Mas quem é discípulo vai. O verdadeiro discípulo não só ouve, ele obedece. Ele escolhe estar ao lado de Jesus. E vocês perceberam no texto que Jesus não deu o endereço? Não deu o GPS para eles? Mestre, onde estás? Onde moras? Onde está hospedado? O que Jesus falou para eles? Venham e vejam por vocês mesmos. Eles foram e ouviram, se interessaram, ouviram, começaram a seguir Jesus. Então, irmãos, é mais do que um ouvir com os ouvidos, é um ouvir com o coração. Eles deixam João Batista e passam a seguir a Jesus. Então, irmãos, siga a Cristo. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Sabia disso? Mais importante do que a faculdade, do curso que você quer fazer, mais importante que a carreira profissional, mais importante que o teu salário, mais importante que o teu casamento, mais importante que tudo, qualquer outra decisão da vida. A decisão mais importante é seguir a Cristo, é conhecer a Jesus, porque essa é uma decisão que vai repercutir por toda a eternidade. Assim foi com aqueles discípulos. Eles ouviram, eles creram e obedeceram. Outra característica do verdadeiro discípulo é que ele se aprofunda na palavra. No verso 39, Jesus, vendo que eles estavam seguindo, agora Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? Eles perguntaram: Jesus, onde tu mora? Onde tu está hospedado? E Jesus falou: venham e vejam. E Jesus continuou passando. Jesus não parou. Eles passaram a seguir. Olha o discípulo, é ele que segue. Jesus não fez um apelo: por favor, vem comigo, te prometo. Não, Jesus passou e eles seguiram. Jesus olha para trás, eles estão vindo. E Jesus ainda pergunta: o que vocês querem? Agora eu digo para vocês, Jesus não sabia o que eles queriam? Jesus não é onisciente? Jesus não sabe as respostas antes de se perguntar? Por que será que ele perguntou isso? Queria que eles confessassem e refletissem. Muito bom. A motivação, né?
Tem gente seguindo a Jesus por tanta coisa hoje, queridos, que não é a salvação. Mas Jesus queria que eles mesmos sondassem os próprios corações, que eles olhassem para dentro deles mesmos e sondassem: por que eu quero seguir a Cristo? Qual é a motivação? Eles responderam com outra pergunta: onde está hospedado? Onde está a tua casa? Onde você mora? Irmãos, até hoje essas perguntas são especulações a respeito da eternidade de Cristo. Onde está o Senhor? Onde o Senhor mora? Para onde iremos? Para onde o Senhor quer nos levar? Jesus convidou e eles seguiram, eles foram. E o que impressionou, irmãos, esses discípulos, não foi a casa de Jesus. Aliás, tem tantos escândalos aí, irmãos, né, com mestres de hoje, com líderes com mansões, com helicópteros, com carros importados, com casas assim, com relógio Rolex, com relógio de 180 mil no pulso, tidos como homens de sucesso. Impressiona a imagem, impressiona as pessoas, muitos seguidores. Aqueles discípulos que seguiram Jesus não ficaram impressionados com a casa onde Jesus estava hospedado. Mas com o que eles ficaram impressionados, queridos? Me digam. Sim, com o próprio Jesus, com as palavras dele. Eles queriam estar mais perto de Jesus, eles queriam ouvir o Senhor, eles queriam conhecer pessoalmente Jesus, irmãos, eles queriam ter intimidade com o Senhor. Sabe, irmão, discípulo é assim, é aquele que ouve falar de Jesus, começa a seguir a Jesus e quer mais, quer intimidade, quer avançar, quer progredir no conhecimento do Senhor. Sabe, Jesus é sempre mais, conhecer mais. Como é que eu vou conhecer mais a Jesus? Andando com Ele. Como é que eu ando com Ele? Diariamente, irmãos. Começando o dia, dando um bom dia para Jesus. Irmãos, eu sou um grande pecador, sou muito falho. Mas eu não saio da cama sem antes dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Deus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Isso há anos. Não quero dizer que você tenha que fazer assim, tá, irmãos? Não sai criando doutrina aí, ou forma, ou querendo copiar. Mas sabe por que eu faço isso, irmãos? Não por causa de Deus, mas para mim mesmo não esquecer. Por que eu existo? Por que eu estou vivo? E hoje, irmãos, com 54 anos eu estou fazendo um mestrado, e falo isso não por orgulho, mas falo isso para dizer que eu tenho muito para conhecer a Jesus, que eu não conheço quase nada ainda. Mas se você não é formado em teologia, sou. Mas, irmãos, quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente se apaixona. E para que conhecer tanto assim? Para fazer discípulos. Não é para encher de conhecimento, para ter uma cabeça desse tamanho, para ser chamado de doutor, mestre, professor. Não é nada disso. Seria vaidade, seria orgulho se essa fosse a motivação. Então a gente estuda, a gente conhece mais ao Senhor para quê? Para fazer discípulos. Para abençoar. Mas, irmãos, mesmo quando não era pastor, eu me converti e eu me lembro que ninguém pedia isso para mim, mas uma vez por semana eu fazia uma vigília, eu virava a noite inteira, pegava o meu violão, louvava, cantava, orava, estudava a Bíblia, lia livros, ninguém pediu para mim, o Espírito Santo me chamou isso. E até hoje eu lembro com carinho daqueles primeiros anos, irmãos, o quanto eu cresci no meu relacionamento com Cristo. E volto a dizer, irmãos, não quero usar isso como falar de mim mesmo no púlpito, não é essa a ideia. Mas eu quero dar um exemplo e dizer assim, irmãos, que como discípulo a gente sempre tem que aprender. Você entendeu isso, irmãos? Que a gente precisa sempre crescer mais, sempre buscar o Senhor, que isso é uma marca, que se você, eu não quero ofender ninguém, mas se você não tem o desejo, irmãos, de ler a Bíblia, não, sabe, não tem vontade, sabe, vir à igreja só por pressão, porque o cônjuge pede, porque já faltou uma vez esse mês, irmão, que discípulo que você é?
que não lê a Bíblia em casa, que não quer saber mais de Jesus. Quando você ama alguém, você quer conhecer essa pessoa. Quando eu conheci minha namorada, minha esposa, que foi minha namorada, eu queria saber tudo sobre ela, o que ela gostava, o que ela não gostava, para comer, para vestir, tudo que ela sonhava, o que ela pensava da vida. Eu queria saber de tudo sobre ela, porque eu queria agradar ela. Era tão interessante para mim aquilo. E quanto mais eu conhecia, mais eu queria. Por isso casei com ela. E queridos, com Jesus também, quando a gente ama Jesus, dizer que ama Jesus, mas não lê a Bíblia, sabe, não muda nada na vida, porque como que vai mudar alguma coisa em nós, se nós não conhecermos a vontade de Deus? E quando a gente conhece, por que a gente muda? Por temor a Deus, por reverência, por respeito a Deus, por fazer de Jesus o nosso influencer. Eu quero ser como Ele. Mas se é discípulo de Jesus, tem vergonha de ser como Jesus, tem vergonha de dizer que é de Jesus, tem vergonha de dizer que lê a Bíblia, não ora. É discípulo de, está seguindo a Jesus mesmo ou faz parte de uma religião apenas? Eles queriam conviver com Jesus. Senhor, onde tu moras? Nós queremos te conhecer mais, queremos te conhecer pessoalmente, queremos conviver contigo, Jesus. Encontrar com Jesus não é mudar de religião, é mais, é pertencer a Jesus, é reconhecer que a vida sem Ele é vazia, é reconhecer que você não pode viver sem Ele. Talvez alguns aqui estejam fazendo exatamente essa experiência de André e João. Não apenas ouvir falar de Jesus, mas vindo a Ele com fé, com curiosidade, com dúvidas. Jesus, quem é verdadeiramente o Senhor? Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida e a vida. Assim é o coração do novo convertido, ele quer conhecer, ele quer conviver mais com Jesus, ele quer passar mais tempo com Jesus. Amém, igreja? Verso 39, Jesus disse para eles: venham e vejam. Então eles foram por volta das 4 horas da tarde, viram e onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eu fico imaginando essa cena e vendo que Jesus não disse para eles: não, hoje não, hoje estou muito cansado, passa outro dia, eu vou estar passando na região aqui outro dia, a gente conversa. Mas Jesus prontamente ali: venham e vejam vocês mesmo. Essa palavra de Jesus, ela é um convite a uma experiência pessoal, não apenas ouvir falar, mas experimentar a presença do Senhor. O que você está procurando em Jesus? Eles seguiram. Decisão ou emoção? Isso foi desafiador para eles aqui. Mas eles não adiaram a decisão de seguir. No exato momento, eles deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Eles não disseram assim: não, eu vamos dar um tempo, né? Deixa passar um tempo, deixa eu pensar melhor sobre isso, né? Não me sinto preparado para seguir a Jesus. Eu tenho que arrumar algumas coisas na minha vida, depois eu sigo. Não é a hora, não me sinto preparado. Não, eles imediatamente passaram a seguir a Jesus, uma obediência imediata. Nós também somos colocados diante do Senhor. Jesus também diz: venha e veja. É um convite a estar na intimidade com o Senhor. Quando decidimos seguir a Jesus, muitas vezes passamos por vales,
caminhos estreitos, pisamos por espinhos, mas nunca estamos desamparados, amém? Então, o encontro com Jesus é sempre fascinante. Quem é discípulo de verdade jamais esquece aquele dia em que conheceu a Jesus, em que entregou sua vida a Cristo, em que foi batizado. Eles foram com Jesus e ficaram o dia todo. Uma convivência que transforma. Como é que tem sido a tua experiência com Jesus? Você tem andado com Jesus no seu dia a dia? Você tem gastado tempo ou passado tempo com o Senhor? Eles não estavam preocupados com o anoitecer. Aqui fala das 16 horas, né? Ou seja, o sol estava declinando. Estamos falando de um tempo que não tinha energia elétrica na rua. Mas eles estavam lá com o Senhor. Você consegue imaginar como foi esse dia, estar pessoalmente com Jesus, ouvir o próprio Criador de todas as coisas, o Deus encarnado, poder ouvi-lo, a sua voz, o que ele tinha a dizer, passar o dia com ele. Nós podemos fazer isso de outras maneiras hoje. Fazer um jejum, separar um dia. Foi esse ano que eu pedi a casa do Delcio um dia, passei um dia lá, né, Delcio? Levei minha Bíblia. Disse: Delcio, não se preocupa, se deixar o Delcio já leva almoço, ele e a Ilha já, né, são hospitaleiros demais. Eu disse: não, só me deixe sozinho aqui, à tarde a Dona vem me buscar. Ter um momento a sós com o Senhor, desligar tudo, desligar a internet, estar com o Senhor, para meditar, para orar, para colocar a vida, a família, o futuro diante do Senhor. O Senhor quer estar contigo. Eu preciso, Senhor, da tua presença, eu preciso sentir o teu amor, eu preciso sentir o teu encorajamento, eu preciso da tua orientação, da tua direção. Eles ficaram com Jesus, com Jesus. Esse é o coração do discípulo, estar com Jesus. Um coração ensinável, sempre desejoso de aprender. É assim, irmãos, que nós crescemos. Investir o nosso tempo, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, conhecendo e obedecendo a Jesus. É assim que um discípulo se aprofunda na palavra. Foi assim que os discípulos fizeram naquele dia. E é assim que nós devemos fazer no decorrer de toda a nossa vida. Não é um momento apenas. Agora eu pertenço a Jesus, estou salvo, amém, glória a Deus, grande passo. Mas discípulo ele é feito através de seguir a Cristo. Isso significa aprender a vontade de Deus para a nossa vida e praticar, colocar na nossa vida. Isso é crescimento, amadurecimento. Quem é discípulo, essa eu vou fazer vocês repetir, certo? Só para vocês ficarem bem espertos aí. Diga assim para mim: quem é discípulo não permanece um só dia com Jesus, mas quem é discípulo permanece a vida toda com Jesus, nunca o abandona. Amém, queridos? Tem muita gente que se diz cristão. Eu falei que atualmente tem 2,4 bilhões no mundo que se declaram cristãos. Mas quantos realmente seguem Jesus? Quantos realmente são discípulos de Cristo? Não se engane. Outra característica do verdadeiro discípulo é que ele é transformado e ele fala de Jesus. Aqui no versículo 40 ao 42, nós vimos que quando eles conheceram e passaram aquele dia com Jesus, eles saíram dali já contando a experiência, falando de Jesus para os outros. O André encontrou o irmão dele, que é o Pedro, que é chamado de Simão, e fala a respeito de Jesus, dizendo: nós encontramos o Messias,
E queridos, na cabeça do judeu, eles desde que nasceram ouviram falando que um dia viria o Messias, o Redentor do seu povo. Aguardavam, todos os judeus sonhavam com esse dia, e nós encontramos por séculos. Isaías 700 anos antes profetizava a vinda do Cordeiro de Deus, e diz assim, aquele que os profetas falaram, ele está aqui, ele veio, ele chegou, ele é Jesus. Eles estavam maravilhados. E Pedro, ao ouvir isso, como um novo discípulo que vai ser agora, ele ouve, e a fé vem do ouvir. Alguém anunciou, alguém tem que falar, alguém tem que ouvir. O apóstolo Paulo diz, como ouvirão, como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, aqui é exemplo desses discípulos. Nós, como discípulos de Cristo, temos que falar, irmãos. Uma chama acende outra chama. É assim, alguém falou, de alguma maneira nós ouvimos a mensagem do Evangelho, e nós cremos e nos aproximamos de Cristo para conhecê-lo, para ver se realmente era aquilo que falavam, e quando nós conhecemos Jesus, nós ficamos tão maravilhados que é muito mais do que nós ouvimos, e nós cremos, e nós decidimos seguir esse Jesus por toda a nossa vida, e ninguém é capaz de nos impedir disso. Há 34 anos estou seguindo a Jesus, e vou seguir até os últimos dias. Vejo Dona Olímpia aqui, a senhora de idade, Dona Licinha, Dona Cida, pessoas de idade, seguindo a Jesus, até os últimos dias, amém? Tem gente nova começando hoje, a Brenda, a Adriana, o Lair, e a Isabelle, até o final da vida, gente jovem, e que vão falar de Jesus para outros, vão levar outros a Cristo. Achamos o Salvador, achamos Jesus, achamos o Messias. E quando Pedro chega na presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz, você é Simão, filho de João, será chamado de Pedro agora, né? Queridos, sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ele chegou, eu te conheço. Eu te conheço. E ninguém pode dizer aqui, o Senhor não me conhece. Porque Ele conhece como ninguém mais. Não só o nosso nome, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece aquilo que nós vamos nos tornar. Teu nome é Pedro, que significa rocha. Estava falando daquilo que Pedro ia se tornar a partir desse momento. O Senhor entra em nossa história de vida para realizar uma transformação incrível. Eu fico pensando em cada um de nós, queridos. Eu conheci a Jesus com 20 anos. Onde eu estaria hoje se não fosse Jesus me salvar? O que eu teria feito da minha vida? Já pensou isso na sua vida? Como seria? Talvez muitos de nós nem estivéssemos mais aqui, pela vida louca que levávamos. Mas Jesus entrou. Ele viu algo em nós, queridos, não aquele pecador que nós éramos, mas Ele viu aquilo que nós iríamos nos tornar. Apesar de pessoas imperfeitas, Ele nos usa, pessoas imperfeitas, para que outras pessoas conheçam a Ele e se tornem discípulos dEle também. Aqueles homens no começo chamaram Jesus de mestre, mas depois, no próprio texto marca que chamaram Ele de Messias, Salvador, que Deus prometeu ao mundo. E essa alegria, irmãos, Ele não conseguiu guardar para si, é de falar para os outros, dizer, olha, eu também estava perdido, mas um dia eu conheci Jesus. O que falta para você é Jesus. Você já conhece, é falar para as pessoas de Jesus e levá-la a Cristo.
O encontro com Cristo gera um desejo de levar outros a Ele. Essa é uma característica do discípulo, irmãos. Quem é salvo por Cristo, quem é um seguidor de Jesus, ele quer ver mais pessoas conhecendo a Cristo. Sabe, às vezes é uma pessoa na família, mas ela quer ver os seus familiares com Cristo, quer ver os seus familiares salvos. Ele deseja, ele se alegra, ele vibra com isso, ele faz o que for necessário para levar uma pessoa a Cristo. Aqui a própria identidade de Simão foi mudada. E isso ele faz com a gente também. Para encerrar aqui, queridos, chegando ao final já, quando a gente pensa no André como discípulo, e eu simpatizo muito com esse nome, e me alegro por ter sido o primeiro discípulo de Jesus, a gente não ouve muita coisa a respeito dele no Evangelho, certo? Mas se você fizer uma pesquisa mais profunda, você vai perceber que ele era um cara que fez muito por Jesus. E ele levou pessoas a Cristo nos bastidores. Comparando com com Pedro. Pedro já é o cara dos holofotes, né? Pedro, a gente pode fazer 1000 pregações aqui do Pedro. Foi um cara tão ousado e fez tanto para Cristo. E queridos, mas agora, se André tivesse levado só Pedro a Cristo, você acha que você teria sido pouco? Pedro, no primeiro sermão dele, 3.000 pessoas foram batizadas. Então, irmãos, tem pessoas que levam pessoas a Cristo, que se tornam pessoas tão usadas por Deus, mas não teriam sido usadas se alguém não tivesse falado de Jesus para ela. E o André estava nos bastidores, ele levou Pedro a Cristo. Naquela história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo conhece, né? Era um menino. Quem que a Bíblia diz que levou esse menino para Jesus? Com os pães e peixinhos, alguém sabe me dizer? Ninguém sabe. Foi o André. Então o André, começa a você olhar no Evangelho, você vai vendo ele levando pessoas a Jesus, a presença de Jesus, mas no anonimato. Oi? Mas no céu, irmão, tinha uma plateia assistindo, de anjos vendo, e Deus vendo isso, não é? Então, irmãos, assim, cada um do seu jeito, nem todo mundo testemunha num púlpito, mas isso faz muito mais diferença nos bastidores, na vida simples do lar, a dona de casa, às vezes na feira, no mercado, está levando pessoas a Jesus. André levou gregos gentios para conhecerem Jesus. Qual dos apóstolos fez isso? Depois Paulo, mais tarde. André levou pessoas mais perto para Jesus. Então, o verdadeiro discípulo é alguém que anuncia a boa nova. Então, fale de Jesus, faça o que André fez. Procure um amigo e conte o que Jesus fez na sua vida. Seja num café no trabalho, seja no ponto de ônibus, seja virtualmente, mas fale. Uma frase foi suficiente para Deus converter o coração de Pedro. Talvez não dê tempo de falar todo o plano de salvação, mas às vezes, irmãos, você convida alguém e fala de Jesus e as pessoas têm tanto preconceito com a igreja, porque há tantos escândalos aí, né? Que tudo que você pode dizer é: venha e veja. Venha e veja você mesmo. Venha provar se é assim mesmo. Venha ver se isso é verdade. E quando a pessoa vem a um culto, queridos, o Espírito Santo é o maior interessado naquela pessoa. Deus vai falar o coração dela, com toda certeza, e vai levá-la a um posicionamento. Você quer me seguir ou não? E ela vai ter essa liberdade de dizer sim ou não, mas ela tem essa oportunidade. Para concluir, aqueles 2 discípulos caminharam até aquele encontro com Jesus, mas caminharam com Ele também depois do encontro com Ele. Caminharam com Jesus. O verdadeiro discípulo
de Jesus, se interessa por Deus, ele ouve, ele crê, ele escolhe estar ao lado de Jesus e segui-lo, ele se aprofunda na palavra, ele busca um relacionamento com Jesus, é transformado e fala de Jesus, fazendo mais discípulos de Jesus para a glória de Deus, para o bem da igreja e para a salvação dos pecadores. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Para você ainda sondar o seu coração. Você é um discípulo de Jesus? Você tem feito discípulos para Jesus? O que você tem feito para Jesus? Talvez você seja um ótimo profissional, um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo pai, um ótimo filho. Mas para Jesus, o que você tem feito? Que Deus mais ama, irmãos, é a salvação de vidas. Não há nada mais que o coração de Deus ama e bate ao ponto de dar seu filho por isso. Você vive como um discípulo de Jesus? Agora, para os da fé, em que etapa do discipulado você se encontra? Você está ouvindo? Você está seguindo? Jesus é somente um personagem distante ou desperta o seu interesse? Como anda o seu esforço diário em saber a respeito de Cristo? Você tem aceitado as mudanças que Ele propõe? Diariamente o Senhor está nos chamando à santificação, à transformação de vida, a crescer, a se tornar mais como Ele, a se tornar um cristão, um pequeno Cristo. Você tem aceitado as mudanças que Ele tem proposto na sua vida, ou você é aquele que fecha o coração e diz, não quero mudar mais nada, eu sou assim, e quem quiser que me aceite. Quer goste ou não goste, eu sou assim, não vou mudar. Ou você é alguém que realmente tem aceitado as mudanças que Jesus tem proposto na sua vida? Dentro de você arde esse desejo de sair contando de Jesus para os outros? Talvez alguém pense no seu coração, que vergonha, Senhor, eu não tenho isso. Mas peça a Jesus para incendiar seu coração de novo. Bruno e a Cindy vão lá para o sertão nordestino para falar de Jesus. Não é turismo não, queridos, é um lugar quente, sem ar-condicionado, é sertão, é lugar pobre. Quando mostra o Nordeste, mostra Recife, a praia. Mas vai para o interior, para o sertão, para ver como é triste lá, como é sofrido lá. E eles vão lá para quê? Gastar do próprio bolso, fazer uma viagem como essa, com uma equipe que vai lá para falar de Jesus. Talvez você não tenha esse chamado, ou não possa fazer essa experiência, não tenha, mas para o teu colega de trabalho você pode, para o colega de escola você pode. Seja um discípulo de Cristo. Se você não fez nessa experiência profunda, faça hoje. É algo urgente. Já não sou mais eu, mas o Senhor é quem chama. Venha e veja. Esse mesmo João que escreveu esse evangelho, ele também diz a respeito de Jesus. Ele descreve: nós vimos, nós o ouvimos, nós o tocamos e isto anunciamos. Que a gente possa ter essa experiência também, queridos, de ouvir, de seguir, mas de falar dele também, de anunciar, dizer: eu tenho um grande amigo, eu tenho um Salvador, alguém que mudou minha vida,
alguém que está sempre comigo, alguém que nunca me abandonou, alguém que esteve comigo quando eu chorei, alguém que vibrou comigo quando eu consegui superar. Eu tenho um amigo, nunca sou sozinho, ele é Jesus. E ainda que alguém deboche, daí? Ainda que alguém critique, daí? Vai ter gente, irmãos, que vai depois procurar você. É sempre assim, irmãos. Às vezes num grupo, num café de colegas de trabalho, fazem piadinha, dias depois alguém vem, posso falar contigo? Estou com um problema no meu casamento, um problema com meu filho. E aí você percebe, glória a Deus. Que você também possa fazer essa experiência de ouvir, de ver, de tocar, sentir e de falar de Jesus, de testemunhar que Ele está presente. E encerrando, queridos, nós estamos aqui numa celebração de festa, mas quantas pessoas não ouviram ainda o Evangelho? Quantas pessoas se sentem desprezadas? Quantas pessoas se sentem rejeitadas? Não valorizadas? Irmãos, tudo que elas precisam é Jesus. Não existe nada nem ninguém que possa transformar a vida de uma pessoa, irmãos, que possa ter um antes e depois do que Jesus. Então nós somos alcançados por essa graça, nós somos salvos em Cristo Jesus, o nosso nome está no livro do céu, nós estamos caminhando para a glória. O caminho pode ser estreito, irmãos, pode ter espinho, pode ter feras à beira do caminho, pode ter tentações, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, e nós não temos medo. Jesus é conosco, sabe, Ele está à nossa frente, nós estamos no caminho, e nada pode nos tirar, irmãos, desse caminho, e isso é algo glorioso. Mas tem gente, irmãos, que não descobriu ainda isso, e é aí que nós podemos fazer diferença. Amém, irmãos? Se cada um de nós levar uma pessoa para Cristo, já pensou isso? Podemos levar mais pessoas. E se nós levar duas, e essas vão levar outros para Cristo, e é assim, irmãos, que o Evangelho está alcançando o mundo inteiro. Talvez Deus não tenha chamado você para ir para o outro lado do mundo, mas aqui em Timbó você é um evangelista. Em Rio dos Cedros vocês são evangelistas. Em Indaial vocês são evangelistas. Em Blumenau, em Benedito, em Rodeio, vocês são evangelistas de Cristo, aonde quer que vocês estejam. Amém, queridos? Vamos ser discípulos de verdade? Discípulo é alguém que congrega, que segue a Cristo, que vive como um filho de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse domingo tão lindo, Deus, onde em seguida agora estaremos batizando pessoas, fazendo discípulos como o Senhor mandou. Para nós isso é um motivo de festa, de alegria, que possamos viver cada vez mais isso, Senhor. Valeu a pena, Jesus, o teu sacrifício. Que o Senhor continue, pela graça do Senhor, pelo teu Espírito Santo, usando cada um dos irmãos, usando essa igreja, usando cada um dos teus filhos, para atrair pessoas para ti, para que sejam salvas, sejam batizadas e te sigam de todo o coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Nós temos agora, podem sentar, momento do batismo.